Terça-feira, 21 de julho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada. Então já dá aquele like, favorito Café no seu player de podcast ou no YouTube para receber notificação toda manhã bem cedinho. Hoje eu vou falar sobre Chris and Martina, The Final Set, o documentário que estreou no fim do mês passado na Netflix sobre a rivalidade e a história de Chris Evert e Martina Navratilova, rivais em quadra, amigas agora e parceiras em lutas contra o câncer. As duas, né, foram diagnosticadas mais ou menos na mesma época e passaram por processo de recuperação em épocas semelhantes. O documentário mostra muito como as duas enfrentaram isso e como as duas se apoiaram nesses momentos. É bem bacana. Qual é o gancho desse documentário? Ele parte da seguinte premissa, que eram duas tenistas que tentavam se matar em quadra, e no bom sentido, claro, e hoje tentam salvar a vida uma da outra. O documentário parte desse ponto e não deixa de ser legal. Eu acho que tem um pouquinho de exagero isso de tentar salvar a vida da outra, né? Embora as duas tenham se apoiado, mas tem uma licença poética aí que ok, é válida e tal, né? O que dá para falar antes de entrar no documentário? Acho que é importante pontuar aqui. Talvez seja a maior rivalidade do tênis feminino e talvez do tênis em geral. A gente está falando de duas campeãs, super campeãs, que se enfrentaram 80 vezes. O head-to-head é 43-37 para Navratilova, ou seja, são 3 partidas de diferença, que é pouco. Duas tenistas que ganharam 18 slams em simples cada. A Navratilova tem 167 títulos de simples na carreira, a Chris Evert 157 títulos de simples, é uma coisa bizarra. A Chris Evert 2 anos mais velha, ela hoje tem 71 anos, a Navratilova tem 69. E o filme ele mostra tanto esse lado pessoal quanto o lado do tênis, e é interessante a gente ver essa rivalidade, porque a gente, né, e eu falo porque eu não peguei as duas jogando, não vi as duas no auge dessa rivalidade. Eu vi o fim da carreira da Navratilova, né, jogando mais duplas do que simples, inclusive. Mas tem contrastes interessantes, tem os aspectos pessoais, a evolução de uma, a evolução da outra, quando uma foi ultrapassada. E eu acho que o pessoal mais novo, de 30 para baixo, de repente de 40 para baixo, vai lembrar ou vai ver muitos aspectos em comum da rivalidade delas com a rivalidade de Federer e Nadal. A começar pelos contrastes, a gente está falando de uma destra, uma canhota, a Chris Evert um pouco mais feminina, a Navratilova mais, ela mesmo se chama de tomboy, que é aquela mulher que usa roupa mais folgada, não é tão justinha e tal, mais meninão. A Evert jogando mais de fundo de quadra, a Navratilova sacando e voleando. A Evert nascida na Flórida, estado eles chamam de Sunshine State, e a Navratilova vindo da República Tcheca, na época Tchecoslováquia comunista. Então tem todos esses contrastes aí que dão um sal, dão um tempero para essa rivalidade, né? E a gente, eu acabei de falar aqui, óbvio que quem viu Federer e Nadal sabe que tem, né, a personalidade de um, de outro, onde um nasceu, como um foi criado, o outro foi criado, um destro, um canhoto, tem aspectos em comum aí. E o filme é muito bom, tá? Eu não acho que seja um documentário espetacular, mas eu acho ele ótimo. Eu já vou explicar por quê, tá? E não ser espetacular também não é crime nenhum, pelo amor de Deus, né, gente? Mas eu acho que o filme é muito bom ao mostrar o pano de fundo dessa rivalidade, e isso vem desde a pressão do governo tchecoslovaco, quando a Navratilova passava muito tempo no circuito com as tenistas americanas, que diziam para ela que ela tinha que andar mais com as russas, e é importante a gente ter esse contexto geopolítico aí, porque, né, chega um momento em que ela pede asilo nos Estados Unidos, depois consegue a cidadania americana, passa a jogar pelos Estados Unidos, e isso tem um efeito, tem uma consequência em quem a Navratilova é como pessoa, porque a partir do momento que isso acontece, ela não podia voltar
a Tchecoslováquia, não podia ver a família, então ela ficava sozinha, e aí começou a ter relacionamentos. Ela fala isso, não sou eu criticando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas ela fala isso no documentário, que ela não gostava de ficar sozinha, ela teve muitas namoradas, né? O documentário, inclusive, entra muito nessa parte da sexualidade da Navratilova, das opções e de como ela foi massacrada por isso, como havia uma pressão muito da imprensa para saber se tinha lésbicas no tênis, e que no tênis masculino ninguém fazia esse tipo de pergunta, que ela não tinha patrocinadores por causa disso, que ela até brinca, ela podia fazer o que eu quisesse porque não tinha patrocinador para me dizer o que eu precisava fazer, mas relacionados a essa opção da Navratilova. Então também passa pelos casamentos da Chris Evert, embora com menos detalhes, mas ela fala sobre como o tênis afetou os casamentos e tudo. Que mais? Acho que o documentário, eu não quero dar spoiler demais aqui, mas eu acho que é um documentário, então não tem muito spoiler, né? A não ser a questão do câncer, que vocês vão ver no fim do filme como é que as coisas estão, né, se vocês não olharem no Google, na Wikipedia, ou procurarem notícia antes. Mas é muito interessante ver a evolução da rivalidade, como as duas encaram cada momento, que tem uma parte em que a Chris elas têm uma relação boa quando jovens, e a Chris Evert se afasta porque ela acha que não pode ser amiga de uma tenista que pode derrotá-la, e a Chris Evert tem uma ascensão, ela sobe, né, no tênis antes da Navratilova, ela era mais velha também, e ela fala que para ela era mais importante ser número 1 do que ter boas amizades no circuito, e ela ganha o Wimbledon com 21 anos e chega um ponto que ela percebe que ela não tem amigas, e ela, né, tem um momento de depressão ali, e tem... eu acho que esses são os momentos que eu mais gosto no filme, quando as duas estão juntas revendo partidas, e elas revêem, pelo menos o documentário mostra elas revendo uma final de Wimbledon em 78, que foi o primeiro slam de simples da Navratilova, e depois aparece elas vendo a final de Roland Garros, se eu não me engano, 85, que é quando a Chris Evert vence. Mas mostra o que a Navratilova precisou fazer para alcançar a Evert, e mais tarde o que a Evert precisou fazer para alcançar a Navratilova. Ela passa ali 3 anos como número 2 do mundo, perdendo muito mais do que ganhando da Martina, e faz todo um esforço para se recuperar e para vencer, e até ela ganha. Essa final de Roland Garros foi muito simbólica, e essa final que elas veem juntas, né? É bem bacana, eu gosto muito desses momentos do filme que colocam, né, as duas juntas e conversando e falando sobre pontos e reações de uma, reações da outra. Esses para mim são os momentos mais especiais do filme no aspecto tenístico, não no aspecto pessoal, mas nessa parte de como uma hoje olha para trás e vê aqueles torneios, aquelas partidas, e como é que elas reagem durante os pontos e revêem suas reações. É muito interessante, é muito gostoso ver isso tudo, né? E nisso a gente vai vendo, eles vão colocando na tela o placar do head-to-head, como vai mudando para cá, mudando para lá, e é basicamente isso, né? Eu gosto muito também quando o filme mostra o lado pessoal, né, e como eu falei, como a relação delas vai mudando ao longo do tempo, primeiro desse afastamento da Chris Evert, e depois no final já como tem uma Fed Cup em Praga, na Tchecoslováquia, acho que ainda era Tchecoslováquia nessa época, que a Navratilova liga para Evert e diz que ela gostaria que ela jogasse também um evento, e a Evert vai conhecer o pai e a mãe da Navratilova e vai, né, não lembro se jantar ou almoçar na casa da família, e que a partir dali a relação muda, sabe, que elas meio que se conectam e passam a ser, acho que alguém fala que elas passam a ser mais genuínas uma com a outra, e que isso nunca mais afetou o desempenho delas na quadra, que é meio que um tabu, você vira amigo demais de um rival e de repente você começa a achar que não pode ser amigo, tem que olhar pro outro como inimigo. A Chris Evert tinha muito isso,
E quando tem essa Fed Cup em Praga, a relação, acho que, né, dá uma conectada ali em algo que estava, né, desplugado e ganha outra dimensão. E isso é muito bacana de ver, como, né, porque não é só atletas, não é só tenistas, mas pessoas. Acho que esse lado, né, de entender como pessoas pensam, se conectam, se desconectam, é muito interessante. Tem um momento, eu não lembro qual é a série, acho que porque eu vi 2 séries sobre isso, mas tem uma relação do Magic Johnson com Larry Bird que passa por um processo assim. Eles vão gravar, se eu não me engano, um comercial ou alguma coisa que tem. Eles gravam na casa do Larry Bird e a família dele recebe o Magic Johnson, e a partir dali a relação dos dois muda. Eles se odiavam, e quando a família entra ali e um começa a ver o outro, né, acho que despido, né, sem aquela carapaça de competidor, a coisa clica e a relação, né, vai a outro, dá um salto, né, e existe uma conexão ali. São muito bacanas esses momentos que a gente vê em documentários ou especiais aqui e ali de atletas de modalidades diferentes. Eu acho isso muito bacana. E esse lado, né, essa história de Praga realmente mexeu muito comigo. Eu achei muito bonito esse trecho. Tá? Agora, sobre a questão de saúde, né? A Navratilova foi diagnosticada com câncer na garganta e câncer nos seios, e a Evert teve câncer de ovário. E o filme mostra a parte em que ela faz o tratamento pela segunda vez. Ela tinha sido diagnosticada uma vez, fez o tratamento, o câncer voltou, e essa segunda, né, esse segundo momento que o filme mostra ela lutando, né, e ela e a Navratilova. Não vou dizer aqui como é que termina para não dar spoiler aqui, mas vejam até o fim, porque no fim vocês ficam sabendo as notícias, o que aconteceu com a Navratilova, o que aconteceu com a Evert. Mas, resumindo, o que eu achei, né, de novo, do documentário? Achei muito bom, ótimo, tá? Espetacular? Nem tanto. E aí eu vou dizer por quê. Porque não gostei, sei lá, por que não é um documentário perfeito para mim. Eu acho que é muito tempo de rivalidade, a gente está falando aí de 15 anos, para resumir em 2 horas. E isso exige cortar coisas, encurtar outras coisas, cortar episódios, contar alguma coisa de maneira resumida. E eu, que não vivi essa época, me peguei vendo o documentário querendo ver mais, querendo ver algumas abordagens de maneira mais profunda, para aprender mais, né? Mas eu entendo por que as coisas são feitas do jeito que são, porque era para ser um filme de 1h40, 2 horas, né? É 1h37, se não me engano, de filme. Posso estar confundindo aqui. Mas é menos de 2 horas. Então, você tem que fazer concessões quando você está editando e montando algo assim, porque você tem que falar da rivalidade, do tênis, da parte pessoal e da parte, né, de saúde do câncer. Então, nunca seria exatamente, né, o que eu gostaria de ver. E assim, o eu aqui é um eu muito específico, é um cara que gosta de tênis, que escreve sobre tênis e que gostaria de aprender mais sobre tênis. Para a maioria do público, talvez a quantidade de tênis abordada aqui seja perfeitamente suficiente, tá? Então, quando eu digo que não é perfeito para mim, é porque é para mim mesmo. Talvez seja perfeito para muita gente, talvez seja lindo e maravilhoso, nota 10 para muita gente. Eu me peguei querendo ver um pouco mais, querendo aprender um pouquinho mais, e isso talvez seja, sei lá, uma qualidade, porque o filme é bom bastante para me deixar com vontade de ver mais, né? Mas, dito isto, é um documentário muito bom, até pela importância histórica da coisa, para levar essa história a mais gente, para levar essa rivalidade, para tornar essa rivalidade mais conhecida, né? Porque, repito, a turma mais nova que viu Federer e Nadal não tem ideia, né? Ou tem uma ideia, talvez tenha uma ideia muito vaga de Navratilova e Chris Evert, mas talvez não tenha uma ideia de que cada uma ganhou 18 slams, que elas se enfrentaram 80 vezes,
Então, sabe, Federer e Nadal não chegaram a isso. Então é uma história que precisa ser mais conhecida por mais gente. E ótimo que exista esse documentário, ótimo que ele esteja disponível na Netflix, porque muita gente tem acesso, então tem uma função importantíssima. A existência desse documentário por si só já é linda. E quando eu falo de Federer e Nadal, eu repito também o que eu falei lá no começo. Até os contrastes de Evert e Navratilova têm semelhanças com a época do Fedal. E cada uma ganhou 18 slams, gente. Isso é absurdo. Né? E as duas também precisaram evoluir em momentos diferentes, assim como Nadal, assim como Federer. Uma puxou a outra. É uma história bacana de ver. E é uma história bacana porque hoje ela é contada pelas duas partes. O documentário mostra os dois lados da história e os dois lados que evoluíram uma relação pessoal também. E que uma relação que sofreu em um momento, como Federer e Nadal meio que se distanciaram em um certo momento, mas depois, no fim, a coisa, clicou ali também. E, óbvio, é bonito ver como as duas se apoiaram nesse momento em que foram diagnosticadas com câncer. Já seria um documentário importante, esportivamente falando, sem incluir essa parte, mas com esse elemento acho que ele ganha um peso emocional que deu algo a mais pro filme, tá? Então, resumindo de novo, acho que minha única crítica, que nem chega a ser crítica, é que eu gostaria de ter visto e aprendido mais sobre a parte do tênis. Mas, repito, entendo por que as coisas foram feitas do jeito que foram. Bom, para terminar hoje, gente, vamos para perguntas dos apoiadores. E só para lembrar, como eu sempre faço, vender meu peixe aqui, apoiadores são pessoas que ajudam financeiramente o meu trabalho aqui no Café, no Saque e Voleio, e em troca recebem conteúdo exclusivo em áudio, em vídeo, em texto, áudios de tenistas, entrevistas em primeira mão, informações importantes com exclusividade, análise de alguns jogos depois que as partidas terminam, nosso grupo de bate-papo exclusivo no Telegram, nosso evento nossos eventos presenciais, alguns encontros em São Paulo, e este domingo tem o Saque Volley Open lá na The Tennis da Pecerica. Já estamos lotados, as inscrições já estão, acho que não tem mais vaga. Então quem quiser saber mais como participar, como ajudar, como apoiar o meu trabalho, entra lá no apoia.se/saque e voleio, ou manda uma mensagem para mim em qualquer rede social que eu respondo assim que possível, explicando os benefícios, como é que funciona, os valores, os apoios, enfim. Mas tem tudo lá na página do Apoia-se, tá? Mas vamos lá. E claro que os apoiadores têm esses benefícios de mandarem perguntas no grupo de Telegram para eu responder aqui no Café. E eu só respondo perguntas de apoiadores. Mas vamos lá. A primeira pergunta que está aqui é do Lucas Parra. Ele escreve assim: na época do Big Three, vimos a questão superfície da quadra ser extremamente determinante para o vencedor dos duelos. Ele cita como exemplo Nadal 20-9 contra o Djokovic no saibro e 20-7 do Djokovic sobre o Nadal na quadra dura. E ele pergunta assim: a discussão sobre quem foi melhor não fica sem sentido, porque é quase como se fossem dois esportes diferentes no saibro ou quadra dura. E ele ainda escreve: na verdade, dos esportes principais, o tênis é o único que apresenta diferenças impactantes no campo de jogo. Quase ninguém leva isso em consideração na questão de comparar atletas. Vamos lá, Lucas. Eu acho que já foi até mais diferente. Eu acho que hoje joga-se muito parecido no saibro e na quadra dura. Tem diferenças que, óbvio, vão ajudar mais um tenista ou menos, tendo a ver com o kick da bola, com a movimentação. Isso vale para grama também. Mas se a gente pegar a Sinner e Alcaraz, eles não jogam de maneiras tão diferentes assim num piso e no outro, tá? E o Djokovic, por exemplo, não joga tão diferente no saibro que na quadra dura ou na grama. Faz ajuste no tênis para a característica de cada quadra, mas você não muda o estilo de jogo radicalmente. Sobre a discussão de quem foi o melhor, eu acho que, cara, eu não gosto de entrar muito nessa polêmica, mas eu acho que isso pode ser visto de várias maneiras. Eu sempre falo, você pode argumentar que o Djokovic foi melhor, você pode argumentar que o Federer foi melhor, você pode argumentar que o Nadal foi melhor. Existem argumentos sólidos para cada um desses
né, desses pontos. Inclusive, você pode argumentar que o Rod Laver foi o maior de todos. O cara fechou 2 Grand Slam de calendário, que mostra são 2 feitos que nenhum dos outros, né, conseguiu. E te digo assim, você pode dizer que o Djokovic foi melhor porque ele ganhou mais títulos, porque ele passou mais tempo como número 1, porque ele tem mais slams, tem 2 slams a mais que o Nadal, embora eu acho que 2 slams ao longo de uma carreira é uma diferença que para mim não seria suficiente. E você pode argumentar a favor do Nadal dizendo que, o Nadal jogou menos slams, ele tem mais título por slam do que o Djokovic. O Nadal tem a questão do piso, né? Porque é muito louco. A gente para e pensa, cara, o Nadal tem 22 slams e assim, são 14 em Roland Garros, né? O Djokovic tem 24 slams. E aí você para e pensa, qual é o piso preferido do Djokovic? Duro. Qual é o piso preferido do Nadal? Saibro. Tem 2 slams de quadradura por ano e só tem 1 de saibro. Então, se você contar aí que durante 15 anos o Djokovic jogou 1 slam a mais por ano no piso preferido dele, e no fim da carreira ele ganhou só 2 slams a mais, isso tem que pesar a favor do Nadal de alguma maneira. Então, assim, dependendo de quem vê, você pode jogar a coisa para um lado, para o outro, tem preferências pessoais, enfim. Eu acho que a questão do piso depende de como você analisa, né? Eu acho que dá para jogar para um lado ou para o outro. E outra coisa que o Lucas Parra coloca aqui, nos confrontos, por exemplo, Nadal e Djokovic, por mais que o histórico seja equilibrado, víamos um grande desequilíbrio a favor de Nadal no saibro e a favor do Djokovic nos demais pisos. Mais ou menos, Lucas, na grama é 2-2 o head-to-head, né? 2-2 com o último jogo terminando acho que 10-8 no quinto set para o Djokovic, se eu me lembro bem, aquele jogo de Wimbledon 2018, que foi semifinal. Mas mesmo assim, entre 2-2 e 3-1, para mim não seria tanta diferença assim, porque a amostra não é, né, tão grande. Mas ele escreve: a rivalidade atual Sinner e Alcaraz tem como característica um confronto super equilibrado nos 3 pisos. Você também enxerga esse ponto positivo na rivalidade? Eu não sei se é um ponto positivo, Lucas, mas é o que eu estava falando agora há pouco. Hoje joga-se parecido em pisos diferentes, né? Você não vê alguém mudando radicalmente o seu tipo de jogo, o seu estilo de jogo, a sua empunhadura ou a quantidade de spin que bota na bola, dependendo do piso que está jogando, né? Joga-se mais ou menos parecido. Então eu acho que esse equilíbrio que você tem aí em pisos também vem disso, porque muda-se muito pouco, né? E os tenistas hoje eles são formados para jogar de uma maneira que vai funcionar de uma maneira parecida nos 3 pisos. Então é isso que eu acho, sabe? É uma característica do tênis moderno, do tênis atual, sabe? Acabou a diferença do saibro para quadradura é bem menor hoje em dia, porque você não tem grandes especialistas em saibro ou especialistas em quadradura mais. Uma pergunta do André Cato. Se eu não me engano, ano passado o Sinner não jogou nenhum torneio preparado para o Wimbledon e foi campeão. A gente já conversou isso até no grupo do Telegram. O Sinner jogou Halle ano passado. Esse ano, tanto o Sinner quanto o Djokovic não jogaram torneios preparatórios novamente e foram bem novamente em Wimbledon. Você acredita que isso significa que os dois são muito fora da curva ou que o jogo na grama atualmente não necessita de uma adaptação igual antigamente? Não necessita, sim. Eu até falei em alguns cafés durante o Wimbledon que o Sinner tentava algo que era raro, né? Ganhar o Wimbledon sem um torneio de aquecimento. Se eu não me engano, só 7 ou 8 tenistas tinham conseguido isso antes do Sinner. Acho que 7, acho que o Sinner foi o 8º. Então não é algo tão simples assim. E se a gente lembrar que o Sinner no primeiro jogo passou um aperto ali, precisou de 5 sets contra o Kecmanovic, eu acho que faz diferença a adaptação, sim. Por mais que ele, né, no passado ele tenha jogado em Halle uma rodada, 2 rodadas, né, acho que ele perde do Bublik na segunda rodada, mas o que acontece é que não é só uma partida, 2 partidas, significa que ele chegou mais cedo em Halle, passou uns 3 dias treinando, jogou o torneio, então somando isso, é tempo de quadra, é tempo de grama, é tempo de adaptação. Então faz diferença, né? Esse ano em Wimbledon ainda teve
um agravante assim, que ele passou um tempo sem jogar porque ele precisava descansar depois de Roland Garros. Então, não foi só que ele não treinou na grama, ele passou um tempo sem treinar, então ele treinou menos que o normal. Mas, óbvio que faz diferença ainda a adaptação na grama, e se a gente pegar resultados no feminino, por exemplo, acho que todo mundo que foi, né, bem em Wimbledon foi bem nas semanas anteriores, né? A Muchova teve um título, a Noskova teve um título também, não teve? A Osaka fez a final com a Muchova também, então quem foi bem ali foi bem antes. E a última pergunta que tem aqui é do Matheus Macedo. O que você acha que falta para Orlando Luiz e Rafael Matos começarem a ganhar mais jogos em torneios maiores do que os ATP 250? Bom, primeiro eles têm que conseguir entrar em mais torneios maiores que o ATP 250, e aí tem aquele problema do ranking da dupla que privilegia que os simplistas entrem com seus rankings, e aí eles acabam conseguindo entrar em menos Masters 1000, em menos ATPs 500. Não é fácil, né, entrar nesses torneios. Então tem isso. E agora tem a questão de nível de jogo também, que eles pegam adversários fortes. Eles hoje não estão entre, sei lá, as 5, 10 melhores duplas do mundo, então tem isso também, tá? Mas eles têm um potencial ali interessante, eu acho. Tá? Fizeram quartas de final já no Australian Open, se eu não me engano. O Orlandinho tinha feito um bom Roland Garros com o Dodig, o Rafa também já foi ali, já esteve ali num ranking mais alto. Então é uma dupla que eu vejo com bons olhos. Mas paciência, as coisas nem sempre acontecem rápido como a gente gostaria. Beleza, gente? Então, obrigado para quem ouviu até aqui. Voltamos amanhã com mais fofocas, mais comentários, mais opiniões e o que mais tiver de interessante rolando no mundo do tênis. Beleza? Abraço!